Olá, galera! Nós vamos falar hoje aqui sobre o plano cartesiano. Estamos vendo funções e vamos começar a ver como representar uma função em um plano cartesiano. Hoje estaremos relembrando como representar pares ordenados no plano cartesiano. Então, o que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é um conjunto de duas retas, chamadas de eixos, que são construídas sobre um plano. Então, eu tenho o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. O eixo das abscissas é o eixo horizontal, chamado também de eixo X. E o eixo das ordenadas, o eixo vertical, chamado de eixo Y. Esses eixos nada mais são do que retas numéricas. Então, eu terei o eixo X e o eixo Y. Esses eixos são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. O ponto de encontro desses eixos é o ponto chamado de ponto O, a origem do sistema, ou ponto zero. Os eixos são enumerados. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. À esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Acima do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abaixo do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, eles são enumerados. Vou colocar aqui apenas os pares. 2, 4, 6. À esquerda, menos 2, menos 4, menos 6. Acima do zero, 2, 4, 6. Coloquei o 8. Abaixo do zero, menos 2, menos 4, menos 6. Então, esse plano cartesiano, que é formado pelos eixos horizontais e verticais, o eixo X e o eixo Y, um Y aqui melhor, eixo Y, eles determinam 4 regiões, chamadas de quadrantes. Então, o plano foi dividido em 4 regiões, 1, 2, 3, 4. Primeiro, quadrante. Aqui eu tenho o segundo quadrante, vou colocar só a letra Q. Aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. São as regiões delimitadas pelos eixos X e Y. Nesse plano cartesiano, nós vamos representar pares ordenados, os pares X e Y, onde X é chamado de abscissa e o Y é chamado de ordenada. Abscissa e ordenada. Então, o que fazer? Vamos representar essas abscissas e ordenadas. Ponto A, formado pela abscissa 2 e a ordenada 3. Então, eu venho aqui, no eixo X, localizo 2. A abscissa 2 é qualquer ponto que esteja nesta reta paralela ao eixo Y, que passa sobre 2. Ordenada 3. O 3 se encontra ali. Qualquer ponto que esteja sobre essa reta paralela ao eixo X vai possuir ordenada 3. Mas o único que tem abscissa 2 e ordenada 3 é o que está no ponto de cruzamento entre essas duas retas que construímos. Geralmente, representamos ela de forma tracejada, sempre em direção ao ponto. Então, aqui é o ponto A, 2 e 3. Simples. O segundo ponto, o ponto B, menos 3 e 2. Eu vou pegar aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Ordenada 2. É o cruzamento da abscissa menos 3 com a ordenada 2. Aqui estará o ponto B.
menos 3 e 2. 0 e 4. Abscissa 0, coordenada 4. Então, eu tenho a abscissa 0 com a ordenada 4. É um ponto que se encontra sobre o eixo Y. 0 e 4. Todo ponto que tem abscissa 0 se encontra sobre o eixo Y. Quarto ponto. Menos 4 e menos 1. Ele vai ter abscissa menos 4 e ordenada menos 1. Eu vou trocar esse menos 1 aqui. Vou colocar um número um pouquinho mais elevado. Vou colocar aqui o menos 5, só para ficar melhor representado. Menos 4 e menos 5. Então, eu vou ter ali menos 4 com um menos 5. Menos 5 está entre menos 4 e menos 6. O cruzamento dessas duas retas, nós determinamos o ponto D. Menos 4 e menos 5. Ponto E. Menos 3 e 4. Ele tem abscissa menos 3 e ordenada 4 positivo. Então, está para cima. 4 positivo. Menos 3 e 4. Então, aqui está o nosso ponto E. Menos 3 e 4. Ponto F. 4 e 0. Abscissa 4, ordenada 0. Aqui está o nosso ponto F. 4 e 0. Todo ponto que tem ordenada 0 se localiza sobre o eixo das abscissas. Eu vou colocar aqui um último ponto, que ficou faltando um ponto aqui no quarto quadrante. Vamos chamar de ponto G. Esse ponto G vai ser o ponto... Vou colocar aqui 3 e 3. 3 positivo e 3 negativo. 3 e menos 3. Ele tem abscissa 3 e ordenada menos 3. Ponto G. 3 e menos 3. Portanto, marcamos todos os pares ordenados. Eu tenho o ponto A, que está no primeiro quadrante, o ponto E e o ponto B no segundo quadrante, o ponto D no terceiro quadrante e o ponto G no quarto quadrante. Os pontos C e F, eles não ocupam nenhum quadrante. Eles estão sobre o eixo das ordenadas e sobre o eixo das abscissas. Então, esta é a nossa aula de hoje, que está falando a respeito da localização de pares ordenados no plano cartesiano. Em nossa próxima aula, veremos como representar uma função no plano cartesiano. Reveja o vídeo, assista quantas vezes quiser, façam as anotações necessárias e teremos aí algumas atividades a serem feitas. Até a próxima aula.